Por sua arma principal, escolha bem suas armas secundárias, pois hoje é dia de Armadura Cast e nós vamos correr atrás do Drácula. E para falar sobre a série que estreou no Netflix, e para essa missão temos hoje Juliara, Flávio e Rizak comigo. Sejam bem-vindos ao Castelo Ambulante do Conde, apresente-se. E aí galera, aqui é a Juliara do canal Zona C e essa é a primeira vez que eu tô fazendo um podcast que tem alguma pauta. Sim, galera, eu falei que a gente voltava e chegamos aí com companhia, reforços pra pegar Conde Drácula de jeito. E vai ser daquele jeito que o danadão não espera. Então vamos falar sobre a série. Como a sinopse dela é muito vaga e ela é totalmente puxada pelo Castlevania 3, vamos falar sobre a questão do jogo. O Castlevania 3, Dracula's Curse, ele foi o sexto jogo da série Castlevania, porém ele foi o terceiro a chegar no Nintendinho, aí que ele pegou o 3. Foi lançado em 1989 na grande nação japonesa, em 89 depois ele saiu nos Estados Unidos e somente em 92 na Europa a pedido do Conde Vlad Tepes, que tentava derrubar as calúnias com seu nome cujo jogo envolve. O enredo do jogo ele nos conta o ano de 1476, que Vlad Tepes resolveu se vingar da humanidade, puxando pela Europa pelo jovem ser romeno, soltando um exército literalmente do inferno na Terra. A família Belmont é caçadora de criaturas trevosas, especialista em empalar vampiros. Contudo, eles foram exilados de Wallachia e acabam tendo ajuda suplicada pela igreja nessa guerra contra o inferno. Trevor Belmont é o responsável para encarar esse desafio e empunha sua arma mais notória, o chicote. Junto dele se junta a oradora Stephen Bonnet, Grant Denesh e Alucard. Então quando a gente chega na animação, a gente começa a ver que tem respostas para alguma coisa do jogo, que talvez ele mostre mais à frente ou não mostre. Tem algumas adaptações e talvez mostre até coisa já pro futuro que eles não pensavam, como a questão, por exemplo, do porquê o Drácula resolve colocar o exército dele na Terra. No jogo, ele ainda jogarei. Eu não sei se tem o mesmo motivo, né? A gente vê na série a questão de fazer a injustiça, né, com a mulher dele, ela ser cientista, ou ser taxada de bruxa, ser queimada viva. Ele colocou lá 1 ano para eles se tornarem mais próximos de Deus. Não ficou muito claro o que ele queria, né? Talvez fosse parar de julgar e sair queimando a torta direito. E como o bispo resolveu não atender o pedido do Tinhoso, né? Drácula fez o que fez. Então a gente pega o primeiro episódio e basicamente fala do Conde. O que vocês acharam da aparição dele? Como foi retratado rapidamente o Conde? Sua motivação? Eu achei. Vou falar um pouco do traço da animação, que eu achei um traço muito bonito. E o jeito que retrataram o Conde eu achei bacana também. E, assim, eu esperava um Conde um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais rude, sei lá. Eu achei que ele foi muito complacente. Eu não sei, eu tenho uma visão um pouco mais perversa do Conde Drácula, sabe? Então, Chegasse mais pesado logo de cara. eu achava que ele fosse menos condescendente. Eu achei que ele foi muito legalzinho, assim, com a galera. De ter dado esse 1 ano pra eles poderem se redimir. E foi como você falou, eu achei esse negócio de se redimirem, também acho que tenha sido essa coisa deles pararem com esse julgamento, esse pré-julgamento com as pessoas, de só por elas se envolverem com coisas que eles não conhecem, que ela tem que ser queimada na fogueira, tanto homens quanto mulheres, em sua maioria mulheres. Então, eu acho que até mesmo por esse motivo deles já estarem fazendo isso há muito tempo, eu achava que o Drácula podia ter metido bala já antes do que esse 1 ano dele que ele deu aí. Eu achei bem legal como a Netflix colocou o posicionamento tanto do Drácula quanto da Lisa, que é a esposa dele, né? É Lisa? Isso. Então,
como a Netflix mostrou isso pro público. Por mais que seja pouca a aparição do Drácula bonzinho, entre aspas, Netflix colocou e resumiu bem ele em 10 minutos. Ele era aquele cara bom, só que era afastado das pessoas, porque as pessoas não entendiam a ciência. Mas ele ficava na dele, não queria ajudar as pessoas por medo de se aparecer demais e ser julgado como bruxa, que é o que acaba acontecendo com a esposa dele. E a Lisa é a pessoa que consegue mostrar pra ele, chegar no coração do monstro. Consegue chegar pra ele e falar que a humanidade não é tão ruim assim, a humanidade ainda tem coisas boas e ele podia ajudar Quase elas. uma Bela e a Fera. Isso, quase uma Bela e a Fera mesmo. Então, aí aparece ele naqueles 10 minutos, traga o Drácula bonzinho, mas acaba acontecendo o que acontece pra mostrar pra mostrar como o Drácula se transforma em Drácula. Isso Se não foi... Desculpa. Se não tivesse acontecido aquilo, talvez ele seria bonzinho com a humanidade ainda. Talvez... ninguém sabe o que poderia ter acontecido. Foi um ponto de partida, né? Que precisava criar, foi quase como uma mini história de origem do porquê começa esse conflito dele com a humanidade, por causa de todas as questões com a igreja. E foi um recorte, ao mesmo tempo foi uma colagem, um recorte bom que eles fizeram de elementos dos jogos. Ao mesmo tempo eles desconstruíram e construíram uma coisa que tem contexto com os jogos, mas também existe meio que independente. Tem a sua própria alma, né? Sua identidade. E tem contexto... Eles conseguiram casar bem isso. E tem contexto com o mundo real também, Sim. Porque naquela época a igreja católica não era as mil maravilhas. Não, com certeza. Tem, acho que tem até de ligação direta com a parte da Inquisição, né? Uhum. Esse contexto histórico deixou muito mais substância, não é uma coisa só, vampiros, Drácula, ficção. E o design do povo católico também ficou bem monstruoso. Tipo aquelas pessoas gordas, feias, velhas, mais monstras do que o próprio Drácula. Sim. Com certeza, Netflix não foi teve... uma coisa bacana de você apontar. Netflix não teve medo de mostrar isso pro público. Achei bem legal da parte dela. Eles pegaram bem no que tem sido assim de algumas animações. Quer dizer, a característica norte-americana de fazer um anime com animação. Tem também, nesse estilo de traço, uma animação que eu lembro é do G.I. Joe, a melhorzinha que tem. Também pega bem assim, de ser realista, não muito exagerada, né? Tem algumas coisas que são ainda mais realistas nos traços, que ainda você consegue ver ali que tem um puxado ali do Japão, uma coisa meio anime. É verdade, O visual, visual dele morcego foi um negócio bem legal foi. Dele serem feito. A gente dá pra perceber um pouco que a gente tem uma pegada mais americanizada por causa do estilo mesmo. Eu acho às vezes que os desenhos, assim, depende muito também do anime, que eles têm uns traços um pouco mais suaves. Já no Castlevania, que é uma produção mais América, né? Os traços são um pouco mais carregados, eles trazem um pouco mais de força pro personagem, assim. Eles demonstram bem. Foi só comigo ou mais alguém ficou um pouco achou um pouco estranho o segundo e o terceiro episódio. Pelo que eu conversei com amigos meus, foi só eu que se senti incomodado com isso. Mas teve algumas partes do segundo e terceiro episódio que parecia animação feita feita por um estúdio dos anos 60. Tipo, só a cabeça se mexia, só a cabeça e a boca se mexia.
ficava todo duro, todo estático. Isso incomodou um pouco durante só esses 2 episódios, o segundo e o terceiro. Pra mim, no terceiro, foi outra coisa que me incomodou, não a animação. Foi mais como ele decorreu. Me pareceu que ele foi cortado. Ah, sim, essa impressão eu também cheguei a ter. Eu achei, assim, essa parte da animação em si, foi até uma coisa que eu falei num vídeo que eu fiz sobre Castlevania. Eu acho que é uma coisa que talvez a gente não possa exigir tanto, porque hoje em dia a animação 2D tá muito mais cara de se fazer do que 3D. Então, assim, para determinadas cenas talvez não seja tão lucrativo para eles fazer muita movimentação, acaba saindo uma coisa muito mais cara de se fazer uma movimentação. Então, dependendo da cena, talvez isso não faça tanta falta. E o que vocês falaram de cortado, eu também senti isso, de que certas partes ficaram faltando alguma explicaçãozinha de alguma coisa. Isso eu já achei até no primeiro episódio, que uma coisa que a transição de um ano, ficaram algumas respostas sem serem dadas ali, em termos da relação da igreja mesmo, de como que isso se sucedeu do cara que queimou a esposa do Vlad pra ter ido lá pra Valak e tudo mais. Então, tiveram algumas coisas que eu achei meio sem resposta. Nesse ponto, realmente eu concordo que foi... Quando eu terminei de assistir os 4 episódios, eu fiquei... O ponto principal foi com... Não sei dizer que dúvidas com relação à questão da igreja, o envolvimento nela, essa teoria da conspiração. Mostraram sem mostrar, explicaram por ali e aqui, e realmente eu fiquei com essa sensação de que algumas coisas ficaram no ar. Do primeiro, o que incomodou mesmo foi o que era que ele esperava de melhoria dos mortais. Não ficou muito claro, ficou muito em aberto o que ele poderia considerar que eles tomaram o rumo que ele queria pra ele não invocar as criaturas. Uma coisa que ele mesmo fala no fechamento do ciclo de um ano, é que ele fala que ao invés de vocês se redimirem, vocês estão aqui comemorando a morte da minha esposa. Talvez esse comemorar deles, se eles não tivessem o feito, talvez seria alguma forma de evitar que o Drácula fosse até eles, sabe? Que eles estavam comemorando, o Drácula não veio, então a gente tá livre. Então ele mesmo já fala que vocês estão comemorando, então agora mesmo que eu vou acabar com tudo. É mais ou menos isso. Então, assim, ele esperava que pelo menos houvesse aquele pedido de desculpas, vamos dizer assim. Essa parte do pessoal comemorando, ele ficando fulo, também dá a sensação, tipo, é festa? Então eu vou trazer os fogos pra vocês. Foi basicamente isso que ele fez. Então a gente pode encerrar aqui o primeiro episódio, que não sei se todo mundo viu assim, mas ficou praticamente como uma preparação para a próxima temporada, que cada episódio foca em um personagem. No segundo, a gente acompanha Trevor Biermont, né? Praticamente, eu acabei me identificando com essa versão do Trevor. Mais gente da gente, tá ali no botecão dele lá, pegando artesanal. Eu achei bacana. Passando de desentendido. Um pouco chato ali a questão do cara ficar frisando a questão de família pra introduzir, mas a forma como ele apareceu eu gostei. O tiozão lá que tava frisando a parte da família, porque eu acho que foi um jeito da série passar pra gente qual é a relação do povo em relação a essas famílias grandes. Até porque ele fala que os Belmont, que em teoria, eles teriam trago essa maldição do Drácula pra eles, né? Justamente por eles mexerem com magia e serem mal vistos do mesmo jeito que a Lisa foi mal vista pela igreja. Então, assim, não sei,
eu não achei muito batido eles ficarem falando da casa. Mas eu achei mais bacana eles terem frisado da Belmont pra dar um gancho maior pro Trevor mesmo. Eu achei isso bacana. E o Trevor lá meio... Ai, dá licença, me dá uma cerveja que eu tô ficando sóbrio demais, já tô ouvindo merda aqui. Eu achei bem bacana também essa parte. Logo do início, assim. Melhor estilo Tilago falando sozinho, vou pro bar. Achei bem bacana. Que não é tão significativa pra história, mas que eu acho legal de reparar nos animes é que não que necessariamente Castlevania seja um anime, mas é legal reparar nos animes que dá pra ver muito logo de cara quem é o personagem principal da história. Ou seja, é os senhores ali que estão conversando e com roupa simples, ou o cara lá no fundo, no escuro, de roupa toda pomposa e um guaxinim no pescoço. Acho legal reparar nos animes isso. No caso... sempre tem esses jogos de câmera bem clássicos, né? Uhum. E não mostrou o Trevor como um personagem poderoso, lutador e fortão. Você me lembrou uma coisa. Mostrou ele como uma pessoa normal, que apanha de 2 bêbados no bar. Isso me lembrou uma coisa, tipo, primeiro episódio de Yu-Gi-Oh! Quando mostra a molecada na escola, você olha, todo mundo é igual. Aparece Yugi e você pergunta, quem será que é o protagonista? Só o Yugi é diferentão com o cabelo. Aquele cabelo enorme. Não tem como explicar o cabelo do Yugi, né, cara? Não tem. Será que esse é o protagonista? Sei. Tô em dúvida. Não, aí depois já aparece o vilão. O vilão também é todo diferentado, não? O Pegasus, de cabelo branco, todo alinhado e tal. Totalmente diferente de todos os outros personagens também. Verdade. Pode crer. E o que foi bem legal da construção do Trevor, assim, nessa primeira aparição dele, é que a gente pensa, a produção americana, pelo menos eu às vezes associo isso de imediato, a gente vem logo na ideia, aquele clichê do herói perfeito, altruísta, que se sacrifica, o Steve Rogers da vida, e o Trevor não, ele luta pra não lutar, ele é boca suja, ele não leva desaforo pra casa, ele tá sem saber o que fazer na vida. É uma visão mais desconstruída, né, do que é o herói, o super-herói. Eu já tenho uma visão um pouco diferente de animações dos americanos, até porque se a gente for pegar, assim, sei lá, um American Dad da vida e fica bem desconstruído. Acho que a gente fica muito com a versão dos humorísticos, né, que é o que mais chega aqui. Mas tem alguns, vamos dizer assim, mais estilo japonês são bons, porque o do G.I. Joe é o único que eu lembro que ele é muito bom. Somente a luta do Snake Eyes com o Storm Shadow, tipo, uma das melhores coisas que eu já vi de animação deles. O G.I. Joe eu não lembro de ter assistido. Devo ter assistido, mas aí eu já não lembro. Mas esse lance de você ter falado, de a Bruna ter falado que essa desconstrução do herói, né, vamos dizer assim, também eu achei bacana. Porque ele acabou deixando o Trevor mais perto do público, vamos dizer assim. Que fica um herói mais identificável pro público, né? Sim, ele ficou até, vamos dizer assim, um pouco contemporâneo, né? A questão ali do cara bebendo no bar na dele, não querendo a encrenca, até que alguém toque em algo que provoca até o visual dele, o penteado, as roupas que ele veste ficaram bem mais atuais, que pelas capas dos videogames de antigamente não dava pra imaginar aquele visual no Trevor. Se eu pegasse o cartucho de Nintendinho e dava pra ver o Trevor com aquele guaxinim nos ombros, cobrindo e tal. Só que parecia uma roupa mais medieval, tipo uma tanga de texugo, uma roupa de couro, uma tiara na cabeça. Era isso que eu via com os cartuchos de Nintendinho. E o visual dele ficou bem melhor. Eu via uma coisa mais Conan nele. Bem Conan mesmo.
Acabou então, ficou bem mais visualmente falando, ficou mais agradável, né? Porque ficar vendo um cara de sunga de texugo batalhando assim é meio complicado, né? O Drácula não ia levar a sério um personagem desses, né, cara? Você vai me matar, pô? Acho que ninguém leva muito a sério ele, nem os tiozinhos lá da taverna e olha pra ele tipo, oi, como assim? Você nunca... E aí começava o stand-up comics. Não, e eles também nunca iam encarar ele como um cara de uma família nobre também, né? Se não tivesse uma roupa um pouquinho mais pomposa, não ia apontar o dedo pra ele, você é um Belmont, não teria como. Fora que esse visual ajuda a dar um pouco de impacto, assim, na hora-chave que ele finalmente mostra a roupa dele, o brasão da família nas costas, acaba sendo até um pouquinho estratégico também. Exatamente, com certeza. Sobre essa... Desculpa, pode falar. Ali ele dá uma pegada um pouco meio viagem, né? Que às vezes eu vejo umas referências onde não tem. Então eu acho que é meio viagem minha. Quando cai, né, o sobretudo dele dá uma pegada meio tokusatsu, que aí tem o brasão no peito, de relance, o símbolo gigante nas costas pra reforçar quem é ele. Teve uma cena que eu pensei isso, ele fez uma... eu não sei, ele fez uma queda assim no chão, muito nesse estilo. Uma coisa tem meio o pouso dramática. de super-herói. Tem o pouso de super-herói. Sobre o que vocês falaram antes, da família Belmont ser meio que amaldiçoada, eles serem os responsáveis pela vinda do Drácula, eu tava tentando buscar aqui isso, só que eu vou falar o que eu me lembro da família. Era o seguinte, tô gaguejando pra caramba, foi mal, desculpa. No comecinho do Castlevania, eu acho que é no Castlevania 1. Um da família Belmont, eu não sei se é o Trevor ou o Julius Belmont. Ele tem a noiva raptada por um dos aliados do Drácula. Ele tem a noiva raptada por um dos aliados do Drácula e os dois vão atrás dessa noiva. Esse cara que teve a noiva raptada consegue ela de volta. Eles matam esse aliado do Drácula. Só que esse cara o noivo acaba morrendo. Então o Drácula vai atrás do que sobrou, que é o Julius Belmont. Aí é por isso que começa essa caçada, essa rixa, entre aspas, do Drácula e a família Belmont. Eu juro que tava tentando pegar aqui eu juro que tava tentando procurar essa história aqui, mas eu realmente não achei. Desculpa. Não, é que na animação o que é passado é isso, de que a família Belmont, ela lidava com essa parte de magia e tudo mais, e por eles serem a família mais diferente, é que eles acabavam levando a culpa de que o que estava acontecendo era culpa deles, não que fossem realmente a culpa deles, até porque no momento ali da animação, a família Belmont já teria acabado, não tinha sobrado ninguém que a população soubesse, né? Porque o Trevor foi o único que se salvou da família, vamos dizer assim. Então, pela história da animação é isso. Nem que eles tivessem uma rixa com o Drácula, mas que a população estava culpando os Belmont por causa dessa vinda dos soldados do Drácula para a cidade. Ela faz essa liberdade criativa mesmo, ela muda algumas coisas nesse sentido. Como os Belmont eles sempre lutaram contra as criaturas, eles entendem que seja isso, que eles atraem, então é por isso que eles lutam contra. Exatamente. Aí é uma das mudanças que a gente encontra comparando o jogo com a série, como é vista a família, que na história, o Flávio falou, tá certo,
tem a questão lá dos outros Belmonts, do Julius, tudo, mas na animação não, é justamente por acreditarem que eles são os imãs dos demônios, então vão matar com esses caras que aí não vai vir mais nada. Só que não é bem assim, né? Que aí o buraco é mais embaixo. Pois é. Aí a gente chega no terceiro episódio, que o foco são os oradores. E aí vem um personagem que eu não conhecia, a Sypha. Eu tava, desde que saiu os trailers, tudo, eu olhava, não conseguia olhar isso e não ficar pensando em Symphony of the Night em algum momento. Eu pensava que ela poderia ter alguma coisa com a Maria, talvez tenha, não sei se eu tenho que descobrir depois. Então a gente descobre que os oradores, eles são os responsáveis por manter a história do mundo viva, vai passando de geração para geração. Eles protegem os mais necessitados e nesse ponto da história da animação, eles são vistos dessa maneira também, como outra fonte de problemas, que tanto acredito que matando um deles vai se livrar de tudo. Eu tinha lembrado de um ponto de conexão do outro episódio, eu preciso lembrar depois para falar. Lembrei agora, por causa da mudança. No jogo, a igreja pede ajuda dos Belmonts, na animação não, eles querem fuder com os Belmonts mesmo. No caso, os Belmonts já deixaram de existir nesse momento ali, né? Não existem mais. Pra ninguém os Belmonts existem. É uma boa diferença da animação para o jogo. Na animação, a igreja é a malvada. No jogo, a igreja é um personagem, entre aspas, bonzinho. Eles querem salvar o mundo, eles querem a ajuda dos Belmonts. Nesse momento tem não só o contexto histórico, né, que a gente já falou, a fusão da mitologia com a história, com a realidade, vamos dizer assim, tem até um tom de crítica nessa questão, que é bem atual, não perdeu isso. Continua sendo bem atual, né? Toda essa questão aí de perseguição ao diferente vai sempre ser uma questão bem atual, não adianta. Eu acho que foi uma outra forma também, tem vários ganchos no roteiro dos 4 episódios que ajudam a você, embora você veja que é um cenário medieval, que é uma coisa muito distante do tempo que a gente está atualmente, você sente que mudou o cenário, mas não mudou o modo como as coisas funcionam, as dinâmicas, a questão das famílias, que como a gente sempre costumava falar de casamento por interesse, essas histórias todas. E isso ajuda a aproximar o público, que todo mundo alguma vez na vida já passou por alguma situação ingrata por questão de família. Com certeza. Por mais que não seja uma coisa, talvez, isso, assim, mais da minha realidade, pra nossa realidade daqui, da minha cidade, vamos supor, e que eu não veja isso se a gente for para umas cidades mais, sabe, que eu fico sabendo às vezes pro Nordeste, a gente sabe que ainda tem muito esse negócio de casamento arranjado, de casamento muito nova, de meninas muito novas e tudo mais, e ainda tem bastante disso enraizado, ficou uma coisa muito enraizada que tá longe de acabar. Isso, fora até mesmo uma questão que você pode esticar, dar um tiro mais longe, você pega assim os grandes conglomerados, as poucas pessoas que lideram grandes coisas, que controlam grandes recursos, também é muito essa questão que é abordada na série. Sim, com certeza. No caso, passando agora para o terceiro episódio, que falou da Sypha e tudo mais, aí a gente cai novamente naquela máxima do diferente ser escorraçado pela igreja, né? dentro da animação. A Lisa foi queimada por ser diferente, por querer o diferente. Os oradores, os Belmonte, foram escorraçados por serem diferentes, por lidarem com magia. Os oradores estão sendo escorraçados por serem diferentes, lidando com magia. E sempre os diferentes que são os problemáticos, né? Sempre eles que trazem o problema.
E ainda tem Não a questão que- das oradoras, que o próprio Trevor fala isso, que são vestidas de menino para que seja mais que tem que fácil. se a vida delas. esconder, tem que se esconder, isso é terrível, cara. E é justamente a Sifa que é a mais, né, mais preparada de todos. Isso. Tanto que o avô dela, no começo, fala que é um neto dela, né? Parece que nem os outros oradores podem descobrir que ela é uma garota. Não, pelo que eu lembro eles sabem, mas eles também, eles meio que fazem parte desse teatrinho que é montado. Fica entre eles. É uma coisa bem deles. Afinal, senão não seria uma sociedade secreta ali entre eles, né? É, com certeza. Já que as coisas secretas do mundo, muita gente acaba sabendo. É. Uma coisa bem, Nada é secreto. uma coisa bem legal de quando tem a apresentação da Sifa como personagem, ela aparece como se fosse bem parecido, na verdade, com no jogo. Na série, ela é uma estátua de pedra transformada pelo Cíclope lá dentro daquelas ruínas lá. E no jogo, ela é uma das estátuas no castelo do Drácula. Ela é uma das estátuas que aparecem bem no começo do jogo. Só que no jogo ela é, entre aspas, ela é menino, entre aspas. Desde o começo do jogo ela é tratada como menino, falam que ele é um menino e só resolvem falar que ela é uma menina no fim. Só no final revelam a identidade dela. Então ficou bem parecido isso do jogo e da série. E eu achei bem legal essa abordagem dela. Pelo que eu O curioso é se a gente vê a evolução do visual dela nos jogos, é bem isso também. Ela é quase um Joy de capuz, do Yugi, e depois eles começam a desenhar ela bem mais feminina na verdade. aparência. Pelo que eu me lembro, o Belmont, ele fala que eles estão no Castelo Drácula, que eles estão lá embaixo. Isso no quarto episódio, pelo menos. Ele fala. No terceiro ele deixa entender. Ele acaba... Ele vê as familiaridades, pô, ele fala, isso aqui não é covil de herói porra nenhuma não, filha. Aqui eu tenho cara de Castelo do Drácula, eu conheço, então ele meio que deixa entender ser o mesmo Castelo do Drácula. Aí a gente acaba caindo em outra similaridade, como você falou aí, dela ser encontrada no castelo. Uma coisa que eu achei um pouco estranha na série, não sei se foi porque eu não prestei atenção, mas como o Trevor e a Sifa fugiram rápido do castelo depois que mataram o Cíclope. Eles Isso que foi o que me deixou um pouco entrar no terceiro episódio. O tempo ele é muito quebrado. Em um dia só, pelo menos eu entender que foi dentro de um dia, o Trevor fez muitas coisas que era talvez pra levar um dia e meio. A gente cai naquele negócio de coisas que não foram explicadas. É até o que eu falei, talvez se a série tivesse tido 5 episódios, certas coisas que ficaram perdidas, que a gente acabou achando perdida no seriado, se tivesse um 5º episódio, talvez essa falha teria sido sanada. Eles conseguiriam esticar um pouquinho mais para poder dar uma resposta melhor pra gente. Ou mais minutos nos episódios já responderia, por não ficar tanta coisa. Ou até isso, mas eu acho que eles não põem mais minutos por causa do padrãozinho de minutos de episódios de anime, sabe? De episódios de desenho. Assim, creio eu, mas geralmente a Netflix não segue muito isso, então não sei. É suposição minha. A Netflix pode lançar qualquer coisa pro Sans. Eles podem lançar 4 episódios de 1 hora, quanto um episódio de 4 horas só. São imprevisíveis. Eu acho que eles realmente pecaram nisso de deixar algumas lacunas em aberto, algumas coisas sem explicação. Até porque o Trevor tinha um tempo para poder fazer as coisas, né? Porque os oradores estavam com o tempo contado para sair dali. Já tinham sido... Ele já tinha... Se eu não me engano, ou eu tô trocando a ordem das coisas. Eu acho que ele já tinha
recebido a notícia de que os oradores tinham que deixar a cidade em 24 horas, alguma coisa assim. Quando ele foi buscar a Sypha. Nossa, o tempo nesse episódio ele confunde tanto. Pois é. Eu lembro, quando ele sai pra procurar ela, ele já deixa claro pro velho que ele quer que ele vá embora. Depois que ele trazer ela de volta. Quando ali no máximo anoitecer. Aham. Ele vai buscar, dá a minha impressão que já é em torno ali de meio-dia, ele vai longe, acha ela, volta de longe, passou pouco tempo. Aí o velhinho queria que ele ficasse lá pra conversar um pouco mais. Aí ele é pego pelos caras da igreja. E ainda não anoiteceu. Acontece muita coisa e o tempo congela. E aí surge a conexão de interesse da igreja querer matar os oradores antes do sol se pôr também. Exatamente. Ficou um tempo muito estendido nisso daí. E o engraçado é que quando eles pegam ele, já tá meio que fim da tarde. Sim. Já vê que já mudou ali o tom da claridade do dia. São pequenas coisas que acabam, assim, não tirando a qualidade, obviamente, mas que acabam, quando a gente para pra prestar atenção, deixa o negócio meio confuso demais, sem necessidade. Ficou realmente meio confuso. Fora que o primeiro episódio é introdutório. Mostra mostra quem é o Drácula, como ele era antes, como ele é depois, e o que acontece para ele se tornar o Drácula em si. E nesse ponto foi sucinto. Sim, no primeiro episódio sim. Só que os dois próximos episódios é lento, é devagar e é confusa o tempo das coisas que acontecem. Uma hora o Trevor tá na estrada, outra hora ele tá comendo um pedaço de carne na estrada, outra hora ele tá conversando com os oradores, outra hora tá lutando contra uns caras com um chicote. E os dois últimos episódios são cansativos pra caramba. Até a metade do quarto episódio eu achei bem cansativo também. Talvez foi uma forma pra, vamos dizer, dar aquela sensação que desenvolveu muita coisa e não deu aquela sensação corrida. Porque o primeiro episódio eu tive a sensação, foi curto. O segundo e terceiro eu senti menos. O primeiro, por ter muita coisa, eu também achei que ficou... Porque foi muita história pro primeiro episódio. Teve muita história, né? Então acabou, eu também achei isso, que eu achei que foi um episódio curto pela quantidade de história que tinha. Que dava até pra explorar um pouco mais, como que o Conde surgiu. Ali ele já tá feito, só mostrou como ele começou a ira dele com a humanidade. Eu não sei se caberia explicar o início do Drácula, porque o foco foi mais no desenrolar do que se sucedeu quando mataram a Lisa. O foco foi esse, né? O que aconteceu quando mataram a Lisa? Não o que aconteceu quando o Drácula surgiu. Então eu acho que do foco do desenho, eu acho que o foco foi meio que cumprido, vamos dizer assim. Do que aconteceu? A Lisa foi morta, o que o Drácula fez? Foi basicamente isso, o plot do desenho. Creio que assim, entendi eu assim, né? Eu entendi que eu tô falando como se fosse um leigo no assunto, como se fosse uma pessoa que não conhecesse a série antes. O que daria pra entender para pessoas que não conhecem a série era que o Drácula era um homem comum e depois se torna mal pelo que acontece com a esposa dele. Pode dar spoiler? Eu não sei, pode? Pode, já tem que mais de um mês que saiu. Que ninguém falou aqui ainda, mas a esposa dele acaba morta, queimada viva e coisa e tal. A gente já tinha comentado assim, dava pra entender quando ele falou do primeiro episódio. Comemorou lá que queimou ela. Então, ela acabou sendo queimada viva, então
Então eu acho que isso era o que tinha que explicar para as pessoas. Que Drácula era bonzinho, e aí queimaram a esposa dele viva, e por causa disso ele ficou malzinho, entre aspas. Não sei se o Drácula era bonzinho. Ele era bonzinho? Ele é bonzinho no jogo? Sei lá, em algum momento? Eu acho que sim, acho que dá um... Pela animação, eu sentia ele como um cara, ele gostava de fazer joguinhos, até resolver o que ele ia fazer com a presa dele. É porque assim, é o Drácula da história. Isso não só Castlevania, mas em toda a história, assim, em termos de livros, de jogos, dele, né? Nós temos um Drácula que nunca foi 100% bom. Nós não temos um Drácula que seja bonzinho. A gente sempre tem um Drácula que tem o mínimo de perversidade em alguma história. Não tem nunca um Drácula que seja condescendente, assim. Não sei. Eu acho que... Então, só que bonzinho que eu falo é só que... que não fazia o que ele fez depois que a esposa dele foi morta. Entendeu? Ele não atacava as pessoas com as hordas lá dos monstros do inferno. Ele não invocava demônios. Isso. Antes da esposa dele ser morta, ele não fazia esse tipo de coisa. Aí nisso foi que eu separei de Drácula bom e de Drácula mal. Entendo. Isso aí depende muito da história de Castlevania também, da história do jogo, de como eles retrataram, então eu não sei. Talvez, pelo que você tá falando, talvez fosse bom trazer isso pra animação, sim. Eu particularmente não senti comum falta. A gente ver toda a retratação fazendo o Drácula, sempre pega assim o lado ruim. Tipo, aquele cara tirando o vampirão mal, que tipo, é o cara pra ser derrotado. Que ele tem um lado assim dele fazer um pouco de jogo e não é totalmente ruim, mas também não é a bondade pura, mas a gente sempre vê uma retratação dele mesmo como um diabo. Tanto que na série eles falam, mas você é uma lenda, você é um mito. O que me fez entender naquele momento ali que as pessoas têm uma noção ou sabem que ele existe, mas por um motivo ou por outro ele não age como Drácula, entre aspas. Ele até fala que parou de empalar pessoas há muito tempo pra Lisa. Quando a Lisa chega no castelo. Isso. Não, ele é um conde, né? Ele é um conde à toa. Pelas histórias que dizem que quem se tornou o Conde Drácula era o Vlad the Impaler, né? Que era um tirano que empalava as pessoas, se banhava no sangue delas. Então ele meio que ficou conhecido depois como o Conde Drácula. Sei lá, tem uma história dessa. Então... Eu já ouvi essa história, não lembro detalhes. Então, aí talvez eles usaram isso pro Conde Drácula de Castlevania. O lance do empalamento. Aí pegar ali com essa lenda do empalador, mais o do Stalker também, né? Que é o Drácula mais famoso de referências, né? Pra criar qualquer outro. E aí quando a gente chega no quarto episódio, pra mim ele foi o melhor. Eu não senti tanto tempo passar, mas me deu uma agonia que eu já pensava, tinha que começar agora um Symphony of the Night. Talvez eu esteja esperando muito por isso e eles não entreguem isso, e aí eu vou criar uma falsa expectativa a mim mesmo. Com aquela sensação de fui tapeado. Que aí o foco desse episódio, então a gente já conheceu o Drácula, a motivação dele. No segundo a gente conheceu o Trevor e a motivação dele pra encher a cara. No terceiro a gente conheceu a Sypha e toda a história dela. No quarto o foco é o Alucard, que o Alucard também aparece no primeiro episódio, já mostrando um pouco do que ele é. Que ele tenta parar o pai dele. Pra mim foi uma decepção tão grande não ter mostrado o Alucard no primeiro episódio, cara. Nossa, pra mim também. Porque ele abre a porta lá ele abre a porta lá do salão do pai. Ele fala: "Não, você não pode fazer isso, não era isso que
minha mãe, ele fala, chega a falar minha mãe. Não lembro se ele fala com essas palavras. Mas ele fala, não era isso que minha mãe ia querer, e mostra como se fosse um golpe só. Mas não mostrou o rosto dele, nem nada, não mostrou, acho que nem a silhueta. E eu tava muito querendo ver o Alucard nessa hora, mano. Abre lá, vai dar aquele... Chega pra lá no pai, o pai já não tá nem aí, já tá bem decidido. Eu esperava mais Alucard no primeiro episódio. Eles deixaram um gostinho pra gente, assim. Tipo, vamos mostrar o Alucard. Não vamos mostrar mais não. Olha Alucard! Aê! É mentira! É quase isso! Olha, a luta dele com o Trevor, cara, foi muito boa. Foi. A animação, o jeito que foi, como tudo desenrolou. Cara, eu gostei muito do quarto episódio, só não gostei quando ele acabou. O nível da animação da luta dele com o Alucard realmente foi uma coisa que para, volta, ver de novo, foi realmente muito bom. Foi bem animada, né? Ela teve um nível de detalhe bacana. Eu não senti falta de nada ali. Sim. Todo o ritmo foi legal. E até antes, né, mostrando eles andando pelo castelo, o Trevor se preparando pra fazer as coisas e tudo mais. Exatamente. Esse episódio ele foi uma retratação legal do que a gente viu no jogo e como a gente poderia imaginar por uma outra mídia. Sim. Porque a gente sempre sofre dessa maldição de que tipos de elementos você vai tirar de um jogo, como você vai transportar para outra mídia, se você vai criar um contexto diferente, se você vai adaptar ao pé da letra, sempre tem toda essa discussão. Exatamente. E tem aquele negócio, né? Porque às vezes quando eles fazem esse tipo de adaptação, eles têm que se atentar também a quem não é fã, né? Pra poder atingir um público maior. E acaba complicando esse negócio da adaptação. Sim, e foi bem feito. Eu não sei, tipo, vocês, mas às vezes eu vejo as coisas um pouco literal. Imagina, tipo, um jogo 2D CSGO. Então, tipo, com aquela visão, por exemplo, do ambiente, quando eles vão fazer uma coisa diferente, eu me perco em tentar imaginar. Somente um castelo que é algo gigante, mas ele ficou tão natural, ao meu ver. Pois é, eu não senti falta de que eles abrissem mais, vamos dizer assim. Não sei se eu falei certo. Eu não senti falta de mais exploração do castelo. Eu acho que o que mostrou já foi suficiente para eu entender onde eles estavam. Nossa, o pouco que mostrou, tipo, eu já fiquei louco. Eu não sabia que existia uma grupo em mim. Comentário nada hétero, né? Mas enfim. Eles fizeram um bom recorte. Eles não mostraram exatamente o começo do começo do começo, nem o fim do fim, porque já fica claro pela forma como termina que aquilo vai ter que ter uma segunda temporada. E acho que foi satisfatório. Eles conseguiram equilibrar as necessidades de quem já conhece um pouquinho de Castlevania. E pra quem não conhece, só ouviu falar de Drácula ou não sabe nada de nada, acho que foi bem legal. Como algo à parte, ela funcionou legal. Só, eu acredito assim, que criou uma expectativa pelo trailer e pelo que a série mostrou, gerou uma outra. Então dava a sensação que seria uma coisa de início, meio e fim. Só que pelo menos pra mim ficou a sensação assim, isso aqui é o prequel para o que nós queremos fazer de fato, que vai ser no próximo. Teve um negócio também que tá falando que, tipo, como ele foi adaptado de uma história do jogo, que é meio que um prequel, talvez já pra quem jogou e foi assistir, talvez já saberia mais ou menos que ainda tinha muito mais coisa por vir além dessa temporada. Também, é que juntando com um pouco da liberdade criativa que a série tem,
Tipo, você cria uma outra expectativa, né? Talvez, não vai ser tudo tão fiel. Que geralmente muda mesmo um pouco, né? A esperança é que se mude, eu acho. Aí também entra aquele dilema dos fãs chatos, que às vezes a gente se pega em um lado, às vezes a gente se pega fora. Se adapta, a gente reclama. Se não adapta, nós reclamamos também. Exatamente. Pode crer. O Flávio voltou, ele tinha caído. Nós acabamos, cara, a gente já falou voltei, tudo. Você chegou bem no fim. Mentira. Você pode voltar amanhã. A gente tava falando das lutas e como foi explorado o quarto episódio, a questão do castelo, a preparação do Trevor, tudo mais. Beleza. Só uma coisa que eu queria falar sobre as lutas. Eu achei muito legal a parte do teletransporte do Alucard. Era meio que um teletransporte que ele fazia, não sei se ele corria rápido ou era realmente um teletransporte, porque isso tinha no jogo Siphon of the Night. Eu fazia muito no PlayStation 1 e ao vivo, bicho! Eu fazia muito no PlayStation 1 e deu pra ouvir? Fala mais baixo, só. Triste, cara. Só é. Aquele momento da tela cinza, se fosse vídeo. Então, eu gravo na sala aqui de casa. Não dá pra gravar no meu quarto, então estou sujeito a essas coisas. É melhor que telefone. Acredite. Bem melhor. Então, essa parte do teletransporte do Alucard, eu achei muito, muito louco, cara, essa parte. Que eu era viciado nisso no jogo. Eu pegava as magias dele então, também, somente aquela Dark Metamorphose. Eita. Virava genocida ali. Pô, era da hora, cara. Aquelas bolas de fogo que ele soltava, aquelas bolas de lava. Joguei muito Castlevania. Então, ver isso na série eu achei fantástico, cara. E foi abordado de uma maneira bem legal. Uma coisa simples, que não precisou de muito wall e tal, mas os fãs de verdade conseguiram até o que a gente falou, acabou, isso aí também contribuiu para uma luta mais dinâmica dentro da animação. A luta ficou muito dinâmica, até mesmo por causa desse teletransporte ou corrida super rápida estilo Flash do Alucard. E muito ali na série, mas a super velocidade do vampiro. Sim. Que ele meio que luta assim um pouco mais normal. No final que ele vai ali dar uma pelada, só que o Trevor também dá uma pelada dele. O Trevor com aquele chicote estava sensacional. Sim. Ele tava quase um Beto Carreiro ali, né? Um Indiana Jones. Só faltou um cavalo branco, né? Ficava muito plágio. E uma coisa que eu achei foi no chicote que foi bem bacana é que às vezes quem conhece um pouco de Castlevania sabe, o Trevor tem, a família Belmont tem um chicote que serve pra matar monstros e vampiros e tudo mais. Por que ele funciona pra assim? Como Vampire isso aconteceu? Killer, se eu não me engano. Isso foi uma boa resposta. Não. Vampire Killer, se eu não me engano, o nome do chicote. Tem esse singelo nome carinhoso. E super carinhoso. Né? E na série foi abordado como se fosse um chicote qualquer, que o Trevor tinha muito manuseio dele. Isso era super treinado nele. Bem. Só que exatamente. Só que o chicote também tem propriedades mágicas, né? Foi benzido por divindades e tal. É um chicote todo especial, não é um chicote simples, não. Mais 3, iniciativa aprimorada mais 5, dano sagrado mais 6. E a forma que eles escolheram pra mostrar isso foi boa, que não foi com uma explicação toda elaborada, rebuscada, não. Foi de forma prática. A cidade tá sendo atacada, precisa usar as coisas, precisa usar as armas, o que tiver em mãos pra poder defender o pessoal. Foi o momento o Capitão Nascimento dele liderando os caras também é bem legal.
Talvez na segunda temporada eles explorem até um pouquinho mais essa parte do porquê esse chicote dele funcione tão bem. Porque a gente cai de novo naquele negócio de a série foi curta. Então, como essa segunda temporada vão ser 8 episódios, talvez eles até peguem pra explorar um pouquinho essa parte de o chicote funciona tão bem por quê? Às vezes eles possam até explicar um pouco. E é uma das coisas que eu mais gostaria de ver eles fazerem, porque eu mesmo tenho vontade de ver isso. Pelo pouco assim que a gente já viu da mistura ser bem feita, a gente até avança um pouco e as comparações, né? Apareceu parte das sub-weapons dele, do jogo, né? As facas. Principalmente essa parte da guerra, de fazer a cidade lutar contra os demônios, ela focou bastante em mostrar as sub-weapons, porque aí ele mostrou lá como fazer água benta, que é uma sub bem comum do jogo. Mostrando ele usando das facas, outras arminhas que às vezes de vez em quando usa. Não apareceu tudo, também não dá, né, pra colocar tudo com a correria que eram os episódios. Mas foi bem legal como essa parte assim das armas, pra cada personagem ele explorou legal de mostrar. A parte dele chamando o padre pra poder fazer água benta foi engraçado, eu achei bem engraçado. Você sabe fazer isso? De um padre! Aí vai lá, o Fábio de Mello aparece. Não, deixa comigo. Ele já tá tão Então, virado você pra sabe? ele. Eu achei bem bacana essa parte dele chamando o padre, eu achei engraçado. Sim. Essa parte toda, tipo, muito bem bolada. Foi algo sério, mas a parte cômica, assim, não atrapalha. Ficou bem casada. Não ficou forçado. E não ficou não ficou nem um pouco forçada. Tem uma parte que ele fala. Tem uma parte que ele tá lutando contra os demônios e tal. O Trevor fala: Jesus cagou no meu jantar. Chorei horrores quando ele falou isso, cara. Chorei. Ri pra caramba quando ele falou isso. Não ficou forçado, aí é tipo uma parte cômica da E a gente época pega mesmo. um pouquinho do humor do Trevor, né? A gente vê que ele não é só um cara que tá de mau humor com a vida. Ele tem seus momentos de relax, sabe? Esse tem muito momento relax. Tem todo esse sarcasmo. Por ele ali, se ele já pudesse aposentar, ele já tava aposentado. Ele mostra como se fosse. Eles mostram como se fosse um fardo, né? Um fardo ser um Belmont. Pô, também imagina, parece qualquer coisa. Você é culpado sendo que você só estava bebendo cerveja. Aí você sabe que no fundo você Então... vai ter que limpar a merda que os outros fizeram, mesmo contra a sua vontade. Você vai levar a culpa de tudo que acontecer, né? De tudo de ruim que acontecer no mundo, a culpa vai ser sua. Porque os primeiros ancestrais mexeram com Drácula, basicamente né? isso. Outra coisa que foi abordado bem legal na série, que eu gostei pra caramba, foi que eles não mediram esforços na parte que solta a parte que Drácula solta os demônios. Ou seja, os bichos vinham, arrancavam a cabeça de criança, arrancavam o olho das pessoas. Eles não economizaram no gore. Grotesca, mano. Sangue também. Não economizaram nem um Eu pouco particularmente gosto muito de gore, então me enche os olhos quando eu vejo essa animação. Pô, aquela parte que é no terceiro ou no segundo, não lembro, que aí tem uma das criaturas que já tá levando um bebê na boca. Sim. Nossa. É pesado, mas é realista. E foi bem aplicado. Foi. Podia fazer essa censura que alguns animes fazem aí, de que só mostrar um corte sendo feito e muda o ângulo da câmera, uma criatura levando a pessoa, carregando a pessoa pela roupa. Cara, em Mas anime, não, quando fazem mostrou isso, sangue, eu fico muito sangue pra revoltada, na caramba, boa.
Porque eu fico esperando a parada acontecer e eles me cortam o negócio, fazem qualquer firula pra tapar. Aí eu fico muito revoltada. Gosto não. É que tem muitas divisões, né? Se pegar quando é uns animes mais adultos até rola, mas quando é parte mais shonen, retalha mais que a Globo passando Samurai X. Então, eu pensei que eles iam censurar essa parte, mas daí falei que bom que não censuraram. Ele é mais 18, não é? Comendo... não lembro a classificação, mas pô, só pelo terceiro episódio. Mais o 16. bichão já comendo o bispo. Outro spoiler. Nossa. Deus não está contigo aqui, não está com ninguém. Então esse diálogo aqui, dessa tá parte aqui, foi tua maravilhoso, recompensa. foi muito bem construído. Foi demais. Nossa, ali dava muita sensação do bispo, tipo, nossa, agora o diabo está me tentando, eu estou concordando com ele e partiu o inferno, me abraça. Vou abraçar o capeta. Ele agora é meu buddy. Chegar com amizades lá embaixo. O meu cantinho tá reservado lá do ladinho dele. Vai que eu virei funcionário do mês lá embaixo, né? Experiência já tenho. Vai que eu acabe gostando, né? Queimar pessoas eu sei. Empalar pessoas eu sei. Já tá Tá bem encaminhada na vaga. Outra coisa que também vem direto do jogo, né, que a gente tá falando do Ciclope, que ele também é um dos monstros do Drácula 3, de Castlevania. Ele é bem icônico por ele ser um dos monstros mais comuns, não é tão difícil ser derrotado. Aí já aproveitou ali, né, pra dar aquele encaixe, pra manter a história girando. Já dá aquele ar que está no castelo, quando encontrou o monstro e a Sifa petrificada. Falando nessa parte de petrificado e tal, quando ele mata o Ciclope, que despetrifica a galera, que aparece, que volta a aparecer, volta a escorrer sangue da galera que tá decepada e tal. Cara, eu achei que muito maneiro também. Ficou uma coisa que pra alguns talvez não faria diferença, mas deu um toque a mais, sabe? De mostrar, sim, tinha gente lá e eles agora voltaram pra... Mantém viva aquela atmosfera da ameaça e terror que é ali. Exatamente. Outra parte de fanservice, que aí também veio da liberdade criativa, a parte do brasão dele já é puxada mais pro Lord of the Shadows, não uma coisa mais clássica. Pra dar muitas viagens à série, assim, de pegar coisa do jogo passado, jogo futuro, coisa que ainda vai vir. Eles pegam bastante isso. Infelizmente eu não joguei os jogos mais atuais dele, do Castlevania. Eu parei nos Castlevanias de PlayStation 2. Então essa parte do brasão tinha o brasão esse brasão nos jogos mais atuais? Eu parei na trilogia do DS, mas eu acabei jogando só o início. Eu não reparei muito, até para os personagens serem mais diferentes. Provavelmente deve aparecer, mas eles notaram que a questão do desenho tá mais fechado pro Lords of the Shadows 2. Eu cheguei a jogar um dos dois, mas joguei assim, tipo, uma fase só. Eu tenho vontade de jogar eles. E esse final... O único? Cara, quando formou tudo, eu só vi ali a Symphony, Valley of Symphony. Aquele teaser que eles soltaram depois da segunda temporada tava muito Symphony of the Night. Que aí eu só vendo a questão da série e tudo, beleza. Esse trio ele realmente entra pra encarar o Drácula, só que dava a sensação que a gente teria ali um Belmont, Alucard e a Maria. Fica um pouco
similar. Eu não sei se eu estou forçando ou se tudo que eu vi me leva a isso, ou se realmente leva, mas eu vejo muito ali um Symphony of the Night. Se ele não for, vai ser um pouco estranho. Até a motivação do Alucard tá parecida. Assim, uma coisa que foi influenciada pelo. Uma coisa que o Symphony influenciou foi a arte, né? Então, assim, se vai usar a história do jogo, vai que eles usam e façam um fã feliz. Sim. Mas a história do Symphony of the Night não passa bem depois do Drácula 3? Porque a Maria é uma personagem que aparece A Maria, bem ela mais à nasce frente. bem A Maria mais é... pra frente, ela nasce mais pra... Então, ela... Que eu lembro, ela é cunhada do Richard, né? Richard. Então, ela vai aparecer bem mais pra frente. No Symphony of the Night, fala que o Alucard teve uma ajuda. O Alucard teve uma ajuda do Trevor na batalha contra o pai dele, contra o Drácula. Só que no Symphony of the Night praticamente uma segunda batalha que... praticamente uma segunda batalha que aconteceu, né? Já teve uma batalha antes contra o Drácula e vai ter outra, porque ele tá reencarnando. Essa parte eu já não posso opinar, porque eu não joguei. Foi um desafio pra mim também, que a Juliara também comentou que ela não saca tanto assim dos jogos de Castlevania. Eu também nunca joguei, eu sei uma coisinha ou outra por causa dos amigos, o primo, e tinha o jogo, mas foi bem legal sair pesquisando também, que eu adoro fazer isso. Sair pesquisando referência, o que tem a ver com o que. Muito divertido. É que o início dele é o final de um outro jogo, que aí ele segue. Aí ele dá... A sessão meio que dá um pouco de interferência na linha temporal. Ok. Ficou realmente ficou um pouco confuso essa primeira temporada, só que espero que venha rápido, espero que venha logo a segunda temporada pra tudo isso seja resolvido e que venha mais temporadas pouco de louco Castlevania. que tem o seguinte, a batalha que deve seguir na próxima temporada, ela ainda vai ser no ano de 1470 alguma coisa. Então tem ali, realmente, o Alucard lutou com os caras 300 anos na frente, porque aí a Maria é realmente de 1780, se não me engano, 1700 alguma coisa. Aí tem uma luta do Richard, do Drácula, aí se passam 4 anos, começa a parte do Alucard no Symphony of the Night. Ou seja, tem a questão de como o Drácula acaba voltando depois, já que é afirmado que ele é derrotado pelo Trevor e companhia. Pelo jeito que tá indo, eu acredito que não vamos ver tão cedo o Symphony of the Night. Eu queria bastante, só que eu acho que não vai ter por enquanto. Eu acho que eles vão pegar uma ou outra referência ali e tal, mas não vai ter. Referência, jogar na cara e não é. Podia ser, mas não é. Você queria. Podia ser, mas não é. Sinto muito. Uma coisa que eu queria perguntar, e que eu não fiquei sabendo, mas me contaram, que vocês estão sabendo, que o roteiro desse desenho, ele foi vazado há 10 anos atrás. Vocês ficaram sabendo de alguma coisa a respeito disso? Ele tava em produção por 10 anos a ideia original. Aí o que saiu desses 4 episódios foi adaptado desses 10 anos de trabalho. Pois Tentaram até um mas filme animado. a menina que me falou o seguinte, que eles não adaptaram nada, eles só pegaram o roteiro e jogaram, assim, eles não adaptaram nada, foi tipo, eles pegaram e usaram simplesmente o roteiro. Eu fiquei, como assim? Pensando, 10 anos escrevendo e só deu 88 minutos? Como assim? Pois é, eu achei bizarro, cara.
Eu até tentei achar alguma coisa, só que eu não sei se que eu não soube pesquisar, mas eu não consegui achar alguma fonte disso aí. Depois eu vou até pesquisar direitinho pra saber como que foi esse roteiro. Será que foi um roteiro para algum filme de animação que eles queriam fazer? Não sei. Eles tinham a ideia de fazer uma animação desse estilo na época. Já não vingou. Um dos estúdios envolvido na animação agora da Netflix foi o estúdio que na época estava tentando fazer o filme animado do terceiro Drácula. Terceiro Castlevania, quer dizer. E fica essa pergunta, será que esse roteiro já existia, eles usaram o que existia, eles adaptaram? Esse fica sendo o descubra da história. Que boatos de que os jogos Castlevania vão virar filme ou que vão virar uma série animada existe desde que eu me entenda, desde que eu era adolescente. Eu ouvi esse tipo de boatos. Só que boato e boato. Eu só fui saber que a Netflix ia lançar Castlevania tipo 2-3 meses antes deles lançarem. Antes disso era só boato mesmo. E pra um boato se tornar uma mentira é fácil, né? Coisa rápida. Hoje em dia. Hoje em dia não. Uma semana. Então a próxima temporada deve seguir para o próximo jogo da série. Que aí, enfim, eles vão encarar o Conde. E fica a expectativa de vocês? Eu que tenho a expectativa de que seja abordada mais coisas no castelo. Eu queria ver mais batalhas no castelo, ver os monstros que a gente via nos jogos dentro do castelo, tipo o Doppelganger do Alucard e alguns outros monstros do jogo. Eu queria que mais essa cara de castelo de terror, castelo sombrio do Castlevania, né? Que já que é o castelo que dá o nome à série, ao jogo e tal. Eu também espero uma coisa mais interior de castelo. Como o Flávio falou, esse negócio de intitulado Castlevania já te induz a pensar que vão ter coisas dentro de castelo. Você espera castelo. Então, eu também espero mesmo de batalhas dentro do castelo. E eu espero muito que as batalhas contra o Drácula sejam com um estilo de animação tão bom quanto ou até superior a essa batalha aí do Alucard com o Trevor. Que foi realmente uma batalha muito boa, com animação muito boa. Então eu espero bastante monstro também, porque, né? Você faz um castelo de terror sem monstros. Vai estar cheio. E eu quero ver muito da Sypha também. Eu quero ver como ela vai se desenvolver, como vai ser a demonstração dos poderes dela. Porque deixou ali, entregaram pra gente ali no terceiro episódio que ela tem poderes, no terceiro e quarto episódio, que ela tem os poderes muito importantes. E eu quero ver esse desenvolvimento dela, desenvolvimento dos poderes dela. Eu acredito que tem uma coisa de Symphony que eles vão fazer eles não andarão juntos. Provavelmente eles vão seguir caminhos diferentes para se encontrarem depois. E aí tá, como que vai ser o foco disso aí também, né? Eu também queria ver bastante o desenvolver da Sypha. Ela, pra mim ela se mostrou um personagem mais fodão do que o próprio Trevor. Eu gostei mais dela lutando do que o próprio Trevor. Então, quero ver ela ficando cada vez mais fodona. A segunda temporada com 8 episódios, a gente vai, provavelmente por um chute, né, poder explorar mais essa questão de cada um seguir pelo seu caminho e tudo mais.
das coisas que eu quero ver, obviamente, acho que isso é um consenso. Agora que a gente já apresentou as premissas de todo mundo, explicou esse conflito do Drácula com a igreja, com a humanidade, a gente pode mais entrar nesse universo das máquinas, dos monstros, do terror. E eu quero ver mais Alucard, claro. Também, porque eles ficaram devendo Alucard pra gente no primeiro episódio, né? Ele é todo elegante, fizeram uma tradução dele do jogo pra série toda elegante, toda estilosa. Ficou muito bom. Todo diva. Diva Card. O Alucard vai virar crush de muita menininha. Ah, pode contar. Não duvido não, cara. Ele Então, me lembrou bem. bastante um elfo. Tipo cabelo comprido, magro, pele branca, todo elegante, ágil. Lembrou bastante o Legolas do Senhor dos Anéis lutando. Só que com espada, né? Ah, apaixonante, cara. É coisa bonita de se ver. Porque dou uma viagem agora, eu acredito que talvez primeiro episódio eles expliquem o castelo, né? Já que vai explicando tudo. Já explicou os personagens principais, talvez explique o castelo, né? Já que menciona que o castelo é ambulante, ele pode estar em qualquer lugar, não tem parada fixa. E a gente conhecendo melhor o castelo, enfim, comece tudo o que queremos ver. Esse negócio do castelo estar onde ele quiser me lembrou o Castelo Animado do Estúdio Ghibli, né? Que ele também é um castelo que ele... você abre a porta e você tá em um lugar diferente. Isso. E é legal isso daí. Não sei se tem a ver com o universo aí, mas me lembrou. Às vezes tem, não vai só no delírio, às vezes não tem. É. A gente tá ligado nessas coisas, sempre vê referência. Ah, é. Direto. Tem uma cena acho que é no primeiro ou no segundo episódio, quando o castelo surge, quando o Drácula incorpora o espírito, entre aspas, sabe? Quando o Drácula, entre aspas, incorpora o espírito mal dele, aí surge o castelo, todo tenebroso dele e tipo demônios saindo das janelas. Essa parte eu achei bem legal, que eu confesso que eu queria ver mais cenas dessa. Infelizmente não teve. Mas eu fico aí no aguardo para as próximas. Foi uma coisa meio impactante, né? Uhum. Ficou bem legal. O pouco que mostrou do castelo, por fora, deu pra ver que ele era bastante tenebroso, um ar meio cruel e tal. Mas eu queria ver mais coisas ainda. É um problema, né? Ele é pequenininho, então a gente sempre vai querer ver mais e mais e mais. Que é o que a gente pode esperar uma próxima. Que aí nos veremos. E aí a gente tenta também se reunir de novo para falar da próxima temporada quando ela sair. Dessa vez a gente pode tentar se reunir antes. Fica aberto para voltar mais vezes. Opa! Sim, com certeza. Pra Tamo mim junto. é só chamar. É, a gente tá voltando aí. Tô vagabundo sem fazer nada da vida mesmo, desempregado, então Eita, somos dois. qualquer coisa tamo aí. 3. Eita, Laiá. Todo mundo no mesmo barco. É um pouco Profissão. triste, mas vamos rir pra não chorar, né? É. Profissão blogueiro. Dá dinheiro? rende É, outro, um dia vai dar, Boatos né? que sim. Dizem as línguas que sim. Só que não em Exatamente. 2 dias.
Há boatos que sim também. Todo mundo chorando. Mas aí é tema. Parece que eu tô vendo você chorando do outro lado da tela. Que dá pra falar disso. Que eu sei que renderia bem mais, mas não vem ao caso. Não vamos inserir o assunto não, daqui a pouco estamos todos chorando. Quem sabe no outro episódio que a gente se reúne. Opa! Já fica aí o convite aberto para vocês, de repente, colar aí com a gente de novo e vambora. Só chamar, só marcar que a gente vem. Isso aí. E aí, então, mais triste do que aquele momento final que cortou o quarto episódio, acho que chegou a hora de Teletubbies darem tchau. Oh. Foi um papo muito bom. Confesso pra vocês, foi a minha primeira experiência de gravar um podcast que não fosse só eu e o Aka. Foi uma experiência muito legal mesmo. E queria agradecer vocês, Flávio, Juliara. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa aí, reforçar um merchan pra galera acessar os sites de vocês, canal de vocês, rede social, conta bancária, pode falar aí. Beleza, pode. Jabá tá liberado? Beleza, a todos os ouvintes aqui desse podcast, convido a ouvir também o Radiocast, que é como se fosse um programa de rádio, só que um podcast. Eu juro que não é um podcast, é um programa de rádio. E acessarem o podradiocast.wordpress.com e fazer download do episódio. Se quiser pode procurar o feed se quiser, pode também procurar o feed nos agregadores, no iTunes, que já vai estar lá pronto. E também acessar o combocafé.wordpress.com, que é o meu blog pessoal. Lá posto alguns textos de cultura nerd, só que de uma pegada meio que motivacional. Então é isso. Convido vocês a ouvirem lá e acessarem o blog. E muito obrigado pelo convite. Waka, Bruna, muito obrigado mesmo. E eu queria agradecer a vocês da Armadura Net por receber a minha pessoa aqui. E queria convidar a galera que tá ouvindo também a acessar o canal Zona C. Quase falei o nome errado, que eu troquei o nome recentemente. E e a gente basicamente fala sobre, eu, né, no caso, que falo basicamente sobre nerdices, né, filmes, seriados, enfim, tudo que a gente gosta. E eu acabo levando lá pro canal. Então só jogar lá no YouTube mesmo, o canal Zona C, que tu acha o robozinho lá verdinho, azul, que é sucesso. Juliara também, um merchanzinho extra carioquíssima, igual a pessoa que vos fala. Tem que ser, né? Na malandragem, carioquíssima. O negócio ficou equilibrado, 2 trabalham, 2 na praia. Olha, a gente tem que fazer juiz ao nosso tesouro. Oxe, claro. Tem que marcar bastante o S ali, o S bem X. O Aka, tem alguma coisa pra encerrar? Eu agradeço vocês terem participado. Então a gente encerra por aqui. Ó, já tem algumas ideias nos próximos que vem por aí, tem algumas coisas boas. A gente tem mais coisas pra falar, mas se a gente fosse falar tudo que escavucou, a gente ia ficar umas 6 horas falando e não dá muito certo. Então agradeço a participação de todos, quem tá ouvindo. Compartilha esse episódio que tá bom. Ele está atemporal. Pelo tempo que levou pra gente fazer, ele está atemporal. Eu vou nessa ousadia. Exatamente. Para todo mundo que ouviu, e nós nos vemos num próximo episódio. Falou! E eu encerro aqui, enfim, essa conversa, fazendo convite para a galera acessar não só os sites e os endereços dos nossos convidados, acessar também o www.armaduranerd.com.br, porque a gente vai, mas não vai ter Drácula, não vai ter nada que vai impedir, a gente volta mais um episódio.